Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre bilinguismo, mas um aspecto diferente do bilinguismo. Os aspectos culturais, o relacionamento familiar, como dentro de casa a gente deve proceder. Então, para começar essa nossa conversa, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência no Japão, específico no Japão, mas que eu tenho certeza que se aplicam a várias famílias que moram fora do seu país de origem, fora do Brasil ou fora de algum outro país latino. Bem, o que acontece nós já vimos no vídeo da Juliana Alves, do Fala Pedagoga, que uma criança tem total capacidade de adquirir duas línguas com qualidade, desde que ela tenha todas as suas funções cognitivas sem nenhum tipo de problema. Porém, muitas vezes o que eu encontro aqui no Japão, muitas famílias acabam me procurando, pedindo auxílio, pedindo orientação, porque os seus filhos já estão com 3 anos, 4 anos, 5 anos e ainda apresentam bastante dificuldade na fala, né? E aí essas famílias vêm com algumas suspeitas, né? Porque aparentemente não são crianças que possuem uma dificuldade de aprendizagem, não possuem traços, por exemplo, de autismo, mas têm essa dificuldade. Então, em algumas situações, nós não vamos aqui generalizar, mas em algumas situações o que ocorre? Em especial na realidade do Japão, muitas crianças se desenvolvem em ambientes que não recebem estímulos. O que acontece? Nem sempre esses pais eles têm tempo suficiente para estimular as crianças. O que seriam esses estímulos? Brincadeiras, cosquinhas, conversas, contar histórias, mostrar as coisas, pedir para a criança contar o que fez ou o que está fazendo. Então, tanto com brincadeiras, com brinquedos específicos, como também no convívio familiar, na rotina familiar, são maneiras da família estimular a linguagem, em especial a língua materna dessa criança. E quando as famílias vêm então procurar com esse tipo de dúvida, uma das coisas que a gente faz é investigar essa estimulação. Como é a rotina familiar, como é o relacionamento familiar desses pais com essa criança, qual o acesso que essa criança tem à língua portuguesa, falando então de nós brasileiros, né? E muitas vezes a gente percebe que essa criança tem acesso a outras línguas e os pais acabam não definindo ou não priorizando o uso da língua materna dentro de casa. Isso pode causar uma dificuldade maior para a criança na aquisição da linguagem, né? Claro, se essa criança tiver alguma outra dificuldade de aprendizagem, isso vai ficar muito mais forte, muito mais evidente. Então eu quero deixar aqui algumas sugestões, algumas dicas que normalmente nós já fazemos isso quando nós damos palestras sobre esse assunto, ou quando nós fazemos alguns vídeos ao vivo, ou até mesmo nos nossos atendimentos individuais. Então, o que seriam essas estimulações? Como eu falei, desde pequena, lembrando que lá na barriga da mamãe, a criança vai ter acesso a qual língua? Primeiro, a língua portuguesa. Então, é o que ela vai identificar com mais facilidade. E aí, à medida que essa criança vai se desenvolvendo, priorizar o uso da língua materna dentro de casa. A Juliana citou no vídeo dela que a indicação é de que se utilize pelo menos 30% do tempo útil que a criança tem para o uso da língua materna, para que a criança consiga manter esse uso, apesar de estar num país fora do seu país de origem ou frequentando uma escola internacional, uma escola japonesa, uma escola fora que não seja usada a língua do seu país de origem. Sendo assim, se a gente for pensar nesses 30%, é o tempo que os pais têm
com a criança, né? Explorar ao máximo isso. Nossa, Carla, mas a gente chega correndo em casa, tem pouco tempo, vai fazer comida, vai cuidar das coisas e ainda se preocupar com isso? Mas a nossa língua materna é algo natural, gente. Então, se você está fazendo a comida, você pode estar contando uma história da tua infância para o seu filho sobre aquilo que você está fazendo, ou um dia específico faz um prato que você gostava e conta para ele a história daquele prato. Pede para ele te auxiliar sempre de acordo com a idade dele, é claro, para que ele também tenha responsabilidades. Se ele fatalmente ele vai ter uma preferência para falar a outra língua, ou japonês, ou inglês, enfim, dependendo do país que você está, mas que nesse momento que você demonstra para o seu filho: a mamãe não está entendendo, você precisa falar em português. Ou então, aqui dentro de casa a regra é falar o português, né? Porque nós somos brasileiros. Então, sempre trazer questão, não só a importância da língua, mas demonstrar a importância do afeto. Fazer uma relação do uso da língua materna com a afetividade que nós temos. Também com as nossas histórias familiares, as nossas histórias culturais, aquelas histórias que nos trazem recordações afetivas do nosso país, da nossa família. Muitas vezes as famílias que estão fora do Brasil ficam muito carentes disso, desse convívio com os avós, com os primos. Então, ampliar isso por meio de histórias, por meio de fotografias, de vídeos, de contato com a internet, são várias maneiras de estimular o uso da língua materna. Um aspecto que eu gostaria de destacar aqui, que é muito comum, as crianças que entendem a língua materna dos pais, entendem o português, mas se comunicam em japonês, no caso para os que estão no Japão, né? E se os pais aceitam esse formato, vocês estão contribuindo para que a criança deixe a oportunidade do bilinguismo, porque além da questão afetiva, que para a família é muito importante, tem também a questão do aprendizado, do próprio desenvolvimento cognitivo dessa criança. Que uma criança que tem a experiência de morar fora do seu país de origem, de adquirir mais de uma língua, de se tornar bilíngue, ela no futuro vai ter provavelmente mais oportunidades do que as que não passam por isso, né? Então, manter o seu filho em apenas uma língua, na minha opinião, é perder, né? É minimizar o que ele pode ter para a vida dele presente e também para a vida dele futura, né? Porque o domínio das duas línguas vai facilitar para que ele interaja em todas as comunidades, para que ele se adapte melhor à cultura que ele está inserido também. E vale ressaltar que as crianças vão crescer, vão se tornar adolescentes, vão se tornar jovens adultos, e a linguagem vai sendo aprimorada à medida que o tempo vai passando. E nem sempre os pais acompanham essa forma. E aí chega um determinado ponto da vida, um determinado momento, que pode acontecer um afastamento afetivo por conta da dificuldade de se expressar. Porque daí o adolescente ou o jovem adulto tá fixado naquela outra língua, na segunda língua, e os pais na língua materna, e aí é onde há muito conflito, muita dificuldade de comunicação, e infelizmente isso pode desencadear algumas dificuldades emocionais também, que a gente pode até falar numa próxima oportunidade, no próximo vídeo, né? O que eu gostaria de frisar mais para vocês hoje é realmente essa questão da importância de incentivar as crianças a manter a língua materna dentro de casa, em ambientes familiares, em ambientes que vai se encontrar com outros colegas da mesma comunidade, da mesma nacionalidade. E isso não diminui em nada a importância da aquisição da segunda língua, não diminui em nada a importância do bilinguismo, ok? Bom,
Ficamos por aqui hoje, mas esse é um assunto que dá pra gente explorar muito, dá pra gente falar muitas coisas. Então eu conto com vocês se inscrevendo aqui no nosso canal do Projeto Sakura e também deixando os comentários, perguntas, questionamentos, opiniões, críticas, por que não, né? E sugestões de outros assuntos para que a gente possa desenvolver melhor esse tema, ok? Um beijo grande para vocês, se inscrevam aqui, até a próxima!